Revolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 8 e 9, matrimônio e divórcio e separação entre cônjuges espirituais. No capítulo de hoje, né, o capítulo 8, André Luiz vem nos mostrando e nos ensinando um pouco sobre matrimônio e divórcio. Que matrimônio e divórcio é esse, né? Matrimônio e divórcio, como é na Terra? O que a espiritualidade vê, né, sobre a questão do matrimônio e do divórcio? Mas André Luiz vai começar, sobretudo, falando dessa questão matrimonial no mundo espiritual, né? E nós vamos discutir aqui assuntos que já até foram temas de discussões nossas aqui em outra oportunidade, mas é aquela coisa. Todas as vezes que a gente pega um tema idêntico, às vezes a gente precisa reler para poder ter novos olhares e ampliar a nossa consciência, né? E aqueles que ainda não viu sobre o tema, que possa também expandir, né? Acrescentarem algo aí na evolução de cada um, concluir, né? Refletir para concluir como de fato as coisas funcionam, né? Não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. André Luiz, foi feito a ele a seguinte pergunta: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Eles estão perguntando para André Luiz o seguinte: como os espíritos examinam o que eles acham, né, do matrimônio e do divórcio na Terra, no plano físico, né? Então, André Luiz, ele começa falando do mundo espiritual e ele fala assim: prestem atenção, nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos que estagiam nos planos inferiores. Olha aí, ele já começa dizendo o seguinte: nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra para amparo. Então, se um foi o meu cônjuge nessa vida, eu desencarno e estou numa condição superior e ele ainda está estagiando na Terra, ainda que ele não seja minha alma afim, nem tampouco minha alma gêmea, eu vou ter prazer em auxiliá-lo nessa tarefa. Mas André Luiz já vem trazendo para nós que isso é característica de esferas elevadas, né? Ou pelo menos aqueles que já conseguiram lidar com determinado sentimento, principalmente o sentimento de posse. André continua dizendo o seguinte: não podemos olvidar, ou seja, não podemos esquecer que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Então, André Luiz já vem dizendo para a gente o seguinte: olha, diferente daqui do mundo espiritual, na Terra, o matrimônio ele tem vários fins. E que fins são esses? Posso estar na Terra, vim para a Terra com a missão de viver maritalmente, de ser cônjuge ou companheiro de alguém, para espiar, para reparar, né? São vários casos que a gente vai atrair para a gente esse matrimônio. Não quer dizer que esse ao qual nós vivemos ou tivemos uma vida marital seja a nossa alma gêmea, seja aquele espírito que nós somos afins e que nós queremos viver e passar uma eternidade juntos, né? Nós precisamos mais uma vez bater na mesma tecla.
Espíritos semelhante atrai semelhante. Então, espíritos para poder viver uma caminhada juntos essa caminhada da evolução, eles precisam primeiramente ser afins, se agrupam por afinidade. Se eles se agrupam por afinidade, nós precisamos entender que eles estão aonde? No mesmo nível de desenvolvimento, né? Nós pensamos iguais, nós estamos caminhando juntos, nós estamos avançando juntos, e por isso nós estamos até mesmo nessa dimensão, né? Uma dimensão igual. André Luiz vai avançando dizendo o seguinte: em razão disso, né? Ou seja, em razão de ter vários motivos, né, de estarmos aqui, de ter aspectos variados para esse matrimônio, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem expressar o casamento terrestre diversas vezes. Ou seja, eles podem exercer, reencarnar várias vezes e ter vários cônjuges, que não um só, né? Que não só aquele que você foi cônjuge em uma encarnação, e talvez tenha encarnação que nem cônjuge você tem, né? Então, vai depender da missão ao qual você veio exercer. Então, ele está falando diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais realizariam união ideal. Então, nem sempre nós vamos ter a união ideal na Terra, né? Por quê? Porque na grande maioria das vezes, esse acidente vem acontecendo, principalmente na Terra, né? E ao longo da nossa conversa, nós vamos entender o porquê. Porque nós ainda precisamos de muito crescimento moral em determinadas áreas, para que a gente possa crescer um pouquinho mais, né? Isso porque comumente é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Então, o que ele está dizendo para a gente, né? Que essa questão do acidentalmente, muitas das vezes envolve situações passadas, reencarnações passadas, e que nessa reencarnação nos exige resgate de dívidas contraídas sob a energia equivocada do sexo. Nós vamos abrir aqui o pensamento que hoje em dia até se discute, mas se discute pouco em vista do que deveria se discutir, que é a questão da responsabilidade emocional que nós precisamos ter para com a gente e para com o outro, né? Hoje em dia nós estamos num mundo, e isso já perdura há muito tempo, que as pessoas vão se relacionando com as outras sem observar essa responsabilidade emocional, né? Ah, hoje eu vou ficar com fulano aqui, não quero compromisso nenhum e etc. E assim vai fazendo. Hoje com um, amanhã com outro, e com outro, e com outro. E vai virando aquele emaranhado, né? Vai virando aquela confusão. Só que essas energias que você usa, às vezes, e muitas delas, pessoas podem sair dali feridas, né? Às vezes você não teve uma responsabilidade emocional com uma certa pessoa e ela aprendeu a ter por você, a nutrir por você um determinado sentimento. Só que você não tem esse sentimento com aquela pessoa. Você está ali só na intenção de usar. E aí você acaba atraindo para você dívida. Pequena ou grande, mas dívida. Em algum momento da sua evolução,
aquele sentimento ao qual você feriu por alguma razão, principalmente nessa questão sexual, você vai precisar reparar isso em um determinado ponto da sua evolução. Se não nessa mesmo, nessa mesma encarnação, em algum ponto você vai precisar reparar. Hoje em dia, a gente vê muito, e nós vamos ver mais à frente, quando a gente fala de casamento, as pessoas banalizaram o casamento, né? E acaba que a gente está andando por caminhos levianos, caminhos irresponsáveis, que mais à frente vai nos chamar a responsabilidade, né? Então, se eu pratico um ato negativo, eu preciso reparar. E essa reparação, muitas das vezes, é feita com aquele ao qual você magoou, qual você feriu, né? Não só reparação, mas reparar, expiar, arrepender-se primeiramente do seu erro, né? Mas enquanto você não anular esse seu erro, não é o suficiente para você avançar. E aí a gente reflete e vê o quanto a gente ainda precisa de evolução. O quanto ainda a gente é pequeno, primitivo. O quanto ainda a gente carrega a característica lá dos homens da caverna. Nós evoluímos cientificamente, estruturalmente, mas a nossa moral está lá atrás, né? E nós precisamos dessa evolução moral. O espírito, ele precisa dessa evolução moral. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Então, olha o que ele está dizendo para a gente. Quando eu estou num matrimônio expiatório e eu já me encontro liberado da veste física, pode ser que eu esteja, vamos dizer assim, num segundo casamento, espiritualmente falando, né? Então, vamos ao exemplo para a gente poder conseguir compreender melhor. Vamos supor que A desencarna. A viveu X anos aqui na Terra maritalmente com alguém. Só que quando esse A chega ao mundo espiritual, ele vai se desenvolvendo, vai recobrando a consciência, vai entendendo e encontra o seu espírito afim. Aquele em que ele já escolheu lá atrás para viver o caminho da evolução, o caminho da eternidade. Ele já está livre daquele compromisso expiatório que ele veio cumprir. E o que ele faz com aquele cônjuge que ficou na Terra? Ele ajuda esse cônjuge, é o que ele está dizendo lá mais para o final, né? Ele frequentemente se coloca a serviço do companheiro ou da companheira. Porque ele já entendeu, né? E já está numa esfera, num status onde compreende esse amor puro. Então, por isso que isso é muitas das vezes, isso é polêmico, porque a gente fala assim, olha, muito cuidado, porque as pessoas acham que o casamento espiritual é o mesmo casamento terreno. As pessoas acham que o meu marido vai estar me esperando do outro lado. E a gente precisa compreender as hipóteses. Talvez aquele ao qual você conviveu na Terra maritalmente possa ser sim sua alma afim.
Mas nós também precisamos entender que pode não ser. É nesse caso. Vamos supor que A chegou lá no mundo espiritual e percebeu o seguinte: olha, o espírito que eu tenho afinidade para seguir não é aquele que está na Terra. Eu vou ajudar aquele que está na Terra, vou fazer o possível para poder, né, estar ali frequentemente presente, ajudando ele no progresso, mas não é com ele que eu vou seguir a minha vida no mundo espiritual. E nós precisamos entender que espírito não tem sexo. Não existe a mesma relação carnal que existe na Terra. Por isso ele fala aqui que são essas características do matrimônio, das almas afins, das almas gêmeas, elas são características de almas elevadas. Porque elas entendem que, ora, aquele que foi o seu cônjuge, vocês vão vir como pai e filha. Ora, vocês vão estar como irmãos. Porque, veja bem, nós não temos o que reparar e expiar com uma pessoa só. Olha quantas vezes nós já reencarnamos e desencarnamos. Quantas dívidas nós não temos para poder reparar? Quantas dívidas nós não precisamos contabilizar ainda dentro da nossa jornada? E aquele que chegou em um grau de afinidade, de superioridade, entende perfeitamente que o outro não é propriedade dele, né? E estão ali porque comungam os mesmos sentimentos, porque às vezes ainda tem muito o que reparar, eles querem seguir juntos na caminhada, mas cada um tendo a sua individualidade, cada um cumprindo o que precisa cumprir. Então, a melhor coisa que a gente faz é começar a trabalhar em nós essa questão da propriedade, principalmente no mundo espiritual. Porque as pessoas ficam, meu fulano, fulano é meu. Então, dá aquele entender que o outro tem a obrigatoriedade de estar ali o aguardando como esposa, como marido. E o outro, se bobear, ainda acha que a esposa ou o marido vai continuar fazendo por ela tudo que fazia na terra. Vai continuar cozinhando, lavando a roupa, passando, fazendo. Não funciona dessa forma. E aí é que vem, na grande maioria, a decepção. E os espíritos superiores enxergam esses como espíritos doentes, nós vamos ver mais a seguir, necessitando de cuidados. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável que se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidade eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga a filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. O que é que ele está dizendo para a gente? Olha, aquele que ficou viúvo ou viúva, né? Que chega ali numa dimensão espiritual e, de uma certa forma, não aceita, né? Aquela convivência, não aceita o outro, o seu cônjuge com outro que realmente é afim, mas está nutrindo ainda aqueles mesmos sentimentos que eram então carnais, muitas das vezes reencarnam, e aquela que foi viúva ou viúva vem como filhos daqueles que estavam ali como afins na eternidade.
para ajudá-los, né? E aí a gente consegue entender toda aquela questão da repulsa ou da afinidade, né? Existem filhos que são apaixonados pelos pais, né? Principalmente filhas, e outras que têm uma grande repulsa, e isso não vem de agora, né? Às vezes não teve trauma nenhum durante essa encarnação. Ou então foi uma vida tranquila, que não precisava gerar tanto apreço, né? E o outro continua apaixonado por aquele pai, né? E muitas das vezes um sentimento que até ultrapassa a questão de amor de pai e filho, né? A psicologia, a psicanálise lida constantemente com alguns casos em que filhos enxergam a mãe ou filhas enxergam os pais numa situação não de pai e filho, mas numa situação marital, porque isso já vem lá de trás, né? Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enceguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação à maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo, até que se reajuste no tempo. Né? Então, olha aí. Se aquele exerce, né, um determinado ciúme, nuvem de despeito que cega, que não vê, né, diante dos seus olhos essa questão de afinidade, que o outro não é propriedade sua, né? O que que vai acontecer? Primeiro, que esses espíritos superiores vão enxergá-los como doentes, né? Sintomas de enfermidade. E que eles vão continuar dando-lhe apoio, mas que ele precisa se reajustar, né? Então, quando a gente vê uma situação de casamento, igual foi no último filme, né, Os Mensageiros, muitos falaram: ah, mas teve um casamento lá, você falou que não existe casamento no mundo espiritual. Então, a gente precisa aprofundar no tema, né? Está necessitando de estudo, está necessitando de compreensão. Então, primeiro que nós precisamos entender o seguinte: aqueles que se unem, né, maritalmente, são dois espíritos que são afins e que resolveram a partir dali caminhar juntos. E que, para chegarem a essa conclusão, são espíritos que já aprenderam a desenvolver a sua moral em um grau que não vá prejudicar a evolução do outro. Por quê? Por aquilo que nós acabamos de dizer lá atrás. Nós não temos o que reparar com uma pessoa só. Nós estamos em evolução cheio de erros, cheio de dívidas, né? Então, tem aqueles que, nossa senhora, meu casamento acabou, nunca mais quero ver fulano. Talvez tenham cumprido a missão ao qual vieram destinados, encerraram, e a gente torce para que encerrem mesmo, né? Para que a caminhada possa continuar e para que a gente possa dar um passo à frente. Mas que nós também tenhamos consciência das coisas, né? A gente vê aquela questão do filme, tem ali um homem e uma mulher casando, né? Um espírito na forma de homem e um de mulher casando. Existe o casamento? Existe o compromisso de continuar na caminhada da evolução juntos, ajudando-os mutuamente, sem estar ali. Como é que eu vou te explicar para você? Sem estar ali alimentando o que não precisa alimentar, principalmente sentimentos carnais. E o que mais a gente vê hoje?
São sentimentos aí equivocados, exacerbados. Tanto que foi preciso, né, qualificar o feminicídio. Quantos aí que não aceitam o término de uma relação? Uma posse, né? Acha que tem a posse sobre o outro, que o outro precisa fazer tudo o que ele quer, da forma que ele quer, que senão não para ele não tem jeito. Quando quer terminar um relacionamento, não aceita, vai e mata. E aí nós precisamos chegar à conclusão que a vida continua. E se a vida continua, esses que têm esse pensamento e esse nível de evolução continua do mesmo jeito do outro lado, né? E uma hora ele vai precisar reparar os seus atos. Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico por filhos e filhas aqueles mesmos laços do passado com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades, nos espíritos renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de toda a memória, as psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com a realidade do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Eles estão dizendo o seguinte: olha, não veja isso com maus olhos, né? Essa questão de o outro retornou, encontrou um outro espírito afim que não era aquele outro, né? Está amparando aquele que foi cônjuge e o reparando como se fosse filho no mundo espiritual. E ele falando o seguinte: olha, não veja isso com maus olhos, porque na Terra também isso acontece. Muitas das vezes, aqueles que estão agora nas condições de paz estão recebendo aqueles que um dia foi cônjuge. E muitos fazem uma confusão nesses sentimentos e que os psicólogos, os sexólogos, os psiquiatras ainda talvez não tenham ampla consciência disso, tomam às vezes atitudes exageradas porque não conhecem a essência do espírito. Não conhecem essa questão da reencarnação. Né? Porque muitos reencarnam e vêm trazendo esses resquícios e muitas das vezes não sabem lidar com eles. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, eles estão dizendo o seguinte: as partes, quando vieram para a Terra, eles assumiram um compromisso e assumiram uma responsabilidade. O mundo espiritual, a espiritualidade entende que nós não devemos fomentar o divórcio, porque se duas pessoas estão ali unidas, existe uma razão de ser para que elas estejam ali, né, dentro daquele relacionamento, né? E ele fala, na Terra, né, que na Terra existem uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, nós já assumimos essa responsabilidade em algum tempo. Essa responsabilidade é comum aos dois, né? Então, a gente precisa ter, mais uma vez, a consciência e pensarmos nessa questão da responsabilidade sentimental, né?
da responsabilidade afetiva, melhor dizendo, em relação ao outro. Né? Quando você vai constituir um matrimônio, quando você assume de fato um relacionamento, você precisa saber o que você quer para a sua vida. Porque quando você o assume, muitas das vezes você já assumiu lá atrás, antes de estar na Terra. E se você assume, você tem responsabilidade. E se você assume de qualquer maneira, já com o intuito de separação, pode saber que você está contraindo para você uma dívida, que essa dívida vai precisar ser reparada. Existem exceções, nós vamos ver mais à frente. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofreram-lhe ainda as sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar aos poucos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. E como isso exerce viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio, especulares com a fuga voluntária de obrigações preciosas. O que é que ele está dizendo? Nós saímos daquele sistema de poligamia, né? Mal o homem saiu dessa poligamia. A gente sabe que ainda existem lugares que existe a poligamia, né? Que é o matrimônio com várias pessoas ao mesmo tempo. Nós sabemos que o nosso país, principalmente, ele é monogâmico, né? Como tantos outros, né? E o que ele está dizendo aqui? Olha, mal nós saímos desse sistema de poligamia, né? Estamos aí na monogamia, mas ainda nós sofremos ainda com comportamentos animalizantes. Ou seja, eu vou assumir um compromisso aqui, se não der certo, eu estou fora. Diante da primeira dificuldade, você já está tirando seu barco fora. Né? Você nem tentou. Ou às vezes se tentou, não soube olhar também onde estavam os seus erros. Quando ele fala da questão do narcisismo. Aquele que olha muito os seus interesses, né? Ele não olha o interesse do todo, ele olha o seu interesse. E se o seu interesse não está sendo satisfeito, na primeira oportunidade eu estou fora. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Realmente, existem também as exceções. Mas a gente precisa ter cuidado até mesmo onde exerce o nosso livre-arbítrio. Uma vez que a grande maioria dos nossos erros advém de onde? Do nosso livre-arbítrio mal colocado, mal posicionado. Né? Muitas das vezes a gente não sabe aplicar de forma eficaz esse nosso livre-arbítrio. É aonde nós contraímos para a gente responsabilidade. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que se não agreguem ao maior desgoverno e a benefício de si mesmo, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, né? Que a gente não volte a ficar sem comprometimento, né? Comportamento primitivo, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Lá atrás, nessas tabas obscuras, não existia os valores da família, né?
Só que nós já avançamos e é preciso que não estimule, né, essa questão, essas atitudes levianas do ser humano, né? Porque senão nós vamos acabar virando uma indústria de irresponsabilidade. E ele vem abaixo com uma exceção. E a exceção é o seguinte: entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sob a fronte do casal. Mas olha a observação que ele coloca lá logo a seguir. Sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. O que é que ele está dizendo? Olha, existe uma exceção, o divórcio, a separação, ela não deve de fato ser fomentada, né? A família, existe dentro da família princípios ao qual nós ali inseridos neles, nós temos crescimento, nós evoluímos, nós reparamos. São famílias que foram formadas por nós, são compromissos que nós fizemos um ao outro antes de aqui estar. E nós precisamos honrar com os nossos compromissos, né? Nós precisamos, diante das adversidades, exercitar o diálogo. Nós precisamos, diante dos problemas, tentar achar a solução. Se você sente lá no fundo que você ainda deve permanecer e que ainda vale a pena, você tem que buscar uma solução. Quando essa solução, quando você tentou muito, quando você buscou, quando você deu o melhor de si, sem ser narcisista, a separação pode até vir a acontecer, né? E existem casos mais específicos ainda, onde o divórcio é o menor mal, ou seja, estar junto está prejudicando muito mais do que a separação. Vamos olhar para esse ponto do feminicídio. É mais seguro, é mais viável que a separação aconteça do que fique ali naquele sofrimento que pode levar até mesmo à interrupção da vida de alguém. Então, se separa. Por quê? Porque aquela condição ali imposta sobrepôs o divórcio. O divórcio, nesse caso, é a menor das situações. É a menor coisa a ser observada. Está ali ambos correndo riscos de até mesmo de integridade. Então, nesses quesitos, nos extremos, o divórcio, ele pode ser feito e às vezes é até necessário. Mas isso não implica e não quer dizer que a sua missão com fulano ou com ciclano foi cumprida. O que está acontecendo é o seguinte: olha, hoje nós não conseguimos cumprir. Mas numa outra oportunidade, eu vou precisar cumprir. Se para que eu dê um próximo passo em uma determinada situação, eu preciso anular um ato. E se esse ato eu preciso arrepender, reparar e expiar. E quando chega no expiar eu não consigo concluir, eu também não consegui concluir toda aquela missão para anular aquele meu ato. Em algum momento eu vou precisar anular, né? Então, que nós possamos ter esse entendimento, né? Que a gente vai reparar aquilo que precisar reparar, o que não conseguir reparar, infelizmente, nós vamos precisar de nova vida para reparação. Nós precisamos entender que
os matrimônios, as uniões acontecem, mas são entre espíritos afins. Nem sempre os afins quer dizer aquele que foi seu marido ou sua esposa na Terra, né? Pode ser que quando você chegar no mundo espiritual, até você mesmo entenda que ele não era seu espírito afim e que você deseja seguir com outra pessoa. E está tudo bem, e está tudo certo, mas que para isso nós precisamos ter alcançado uma condição moral elevada. Nós precisamos estarmos livres das enfermidades, das doenças do espírito, principalmente o ciúme, a vaidade, a falta de humildade, a achar que o outro é propriedade sua, né? Nós precisamos estar livres desses sentimentos. Então, essa questão marital existe no mundo espiritual, mas marital para que a gente possa entender, né? Marital é a palavra ao qual nós vamos entender, mas o mais certo da gente dizer é o seguinte: são espíritos afins. Eles não têm ali uma relação carnal, uma relação de subserviência, uma relação que o outro precisa tomar conta daquele igual tomava na Terra, né? De submissão, né, como muitos ainda falam isso em pleno século XXI, não é dessa forma que as coisas acontecem. E eles conseguem entender que cada um é um indivíduo e cada indivíduo tem as suas missões para que possa avançar. E nem sempre as missões será junto dele. E quando essas missões não for junto dele, ele vai estar fazendo o que for preciso do outro lado, para que o outro tenha êxito na sua missão. O divórcio não deve ser fomentado, porque se existem essas uniões, é porque tem alguma razão de ser. Mas existem momentos e situações que o mal se sobrepõe ao divórcio, então ele é necessário. Mas não quer dizer que o outro vai deixar de cumprir a missão porque aconteceu esse divórcio. Em uma outra oportunidade, com uma outra mente, com um desenvolvimento melhor, eles vão ter que voltar para reparar isso de alguma forma. Separação entre cônjuges espirituais, capítulo 9. O que é separação entre cônjuges espirituais? Então, nós vamos entender como cônjuges espirituais, nós já temos embasamento para isso, nós vamos entender que os cônjuges espirituais são espíritos afins, espíritos que estão dispostos a caminharem juntos e que já têm um desenvolvimento moral mais elevado. E André responde o seguinte: pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres, que nós acabamos de dizer. Existem separações, ainda que temporárias, sobre essas almas afins? Existe, né? E são separações quando são separações particulares, individuais, né? Ou seja, aquele ali tem algo a reparar para que ele possa evoluir e o que ele precisa reparar não é com você, né? Olha o grau de maturidade que precisamos ter. Lá no nosso lar, a mãe do Lísias, né? A dona Laura, no livro Nosso Lar, no filme ela fala mais superficialmente, mas no livro Nosso Lar, ela explica o seguinte, que Ricardo, né? Ricardo era o esposo dela, foi o esposo dela na Terra, é uma alma afim a ela. Eles já estão aí algumas encarnações juntos, né? Mas ainda tem algumas coisas a reparar. E ela conta o seguinte, né? Que primeiro que o Ricardo desencarnou e ela levou 18 anos depois para desencarnar, né? Então, isso também é um tipo de separação. Ele desencarnou, ela permaneceu. Ele, nesses 18 anos, foi trabalhando no mundo espiritual para quê? Para que ele pudesse, por merecimento, ter uma casinha, né? Aquela casa onde ele se encontra. Tanto que ela fala assim, quando André Luiz pergunta para o Lísias e pergunta para a família quanto tempo, né? Como que faz para comprar uma casa, né? E Lísias fala que não é a terra, André.
né? E a dona Laura, numa outra oportunidade, fala: olha, o meu marido demorou 30 anos para comprar essa casa. Foram 30 anos de trabalho dispensado na espiritualidade. Então, 18 em que ele veio primeiro e 12 em que ela desencarnou, né? Quando fez 18 anos que ele tinha já desencarnado, Dona Laura desencarna, né? E naquela oportunidade que a André estava ali, já tinha mais de 12 anos que ela também estava lá. Então, juntando o tempo que ela estava lá com o tempo que ele já estava, tinha 30 anos que eles ali estavam, né? E ela conta o seguinte: olha, nós já estamos juntos há 2 a 3 encarnações. Só que nós ainda não reparamos tudo que precisávamos reparar. Então, tem 2 anos que nós estamos indo ao Ministério da Comunicação, porque eles estão passando para a gente, como forma de livro, para que a gente possa ler a nossa própria história. Nós fomos estimulados, a nossa mente foi estimulada para que a hora que a gente lesse, a gente fosse voltando à nossa consciência e revesse, né, as sensações. Tudo aquilo que nós fizemos para o outro fez para a gente. Para quê? Para que a gente pudesse moldar exatamente onde a gente precisava mudar. E o meu marido hoje, numa outra oportunidade, ela fala, né? Aquele que foi meu marido hoje já é uma criança de 3 anos. 3 ou 5 anos, uma coisa assim, né? Que ele já está na Terra aguardando para que ela volte, para que eles tenham ainda que reparar tudo aquilo que eles, nessas leituras que eles fizeram, nessa revisão de outras vidas, eles pudessem agora preencher aquelas lacunas, aquilo que não foi feito. O projeto deles agora estava em cima de terminar aquilo que não terminaram, né? Então, ele já estava na Terra, houve aí também uma separação, né? Então, os dois ali são almas afins que ainda têm o que reparar. Mas imaginem também que existem almas afins, uma hora ela mais ele vai findar-se. Não vão ter mais o que reparar um com o outro. E se ele precisar descer e reparar com alguém, como que vai fazer? Se ela não tiver um nível de evolução mais elevada, isso não pode acontecer, isso não vai poder acontecer, né? E se isso não pode acontecer, eles também não vão poder estar juntos, porque um está atrapalhando a evolução do outro. Então, almas afins, almas maritais, cônjuges espirituais, é para quem consegue suportar tudo isso, né? Nós podemos também reverter e levar lá para a viagem. Quando o Diná chega no mundo espiritual e encontra a esposa de Otávio, ela já faz cada confusão na cabeça dela, ela já cria cada situação ali, como se o Otávio fosse obrigado a viver com a ex-mulher, porque eles foram um casal na Terra. E a Júlia fala para ela: não, eu só tive a missão de casar com o Otávio, de ter 2 filhos e de voltar. Né? Só que até que ela foi entender isso, ela criou tanta confusão e ela deixou bem claro. Otávio não é a minha alma, eu não sou uma alma gêmea, ele não é minha alma afim, né? Eu tenho outra alma afim, a qual eu já acompanho há um certo tempo. Então, existem essas separações, existem dessas formas, né? Quando se decidem estar juntos, quando o outro estiver cumprindo uma coisa particular, quando o outro desencarnar antes de passar um determinado tempo, ou quando o outro precisar regressar e ainda precisar de tempo para que o outro possa então reencarnar. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. O outro vai precisar de exercer alguns resgates difíceis que é inerente somente a ele.
Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia, né? Então, ou seja, essa separação ela é compreensível, essa separação ela é justa, e aquele companheiro, às vezes, que não reencarnou, né? Enquanto não reencarna, está ali torcendo para que o outro tenha êxito, né? E aí a gente vê misericórdia, né? Muitos aí não aceitariam de forma alguma, o ciúme seria excessivo, né? E a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? E pensar o seguinte: será que eu daria conta? E se eu não dou conta, eu preciso começar a exercitar em mim que essa possibilidade existe para que quando eu chegar do outro lado eu não tenha surpresa, né? Porque se eu ainda seguir com essas características, eu vou ser dada como uma enferma, necessitando de cuidados, necessitando de retornar e purificar aquilo que eu ainda não purifiquei. Alguma dúvida, gente?